Alô, estamos aqui, terminamos dentro um pouquinho avançados do horário, no relógio apontava aqui 17h53, mas acho que o nosso tempo estava limitado. Bom, eu não sei se o Paulo reingressa aqui novamente, mas vocês que nos assistirem, alguns que estão ainda na linha, permaneçam para participar do sorteio do livro aqui do Paulo Rabelo de Castro, que vamos enviar até vocês. Muito obrigado pela audiência, obrigado aos nossos patrocinadores. Nós estamos aqui patrocinados pela Grant Thornton, pela Uniglobe, pela Frucamp e outros patrocinadores e apoiadores da nossa organização. Muito obrigado a todos, obrigado pela audiência. É uma contribuição que levamos até você para que possamos cada vez mais entender o que está acontecendo no nosso país. Em outras palavras, pena que o Paulo ele não está voltando, mas se voltar eu vou reintroduzi-lo. Talvez, Tatiana, seja o caso de entrar em contato com a assessoria do Paulo, se ele quiser voltar mais um pouquinho, mas enquanto isso se resolve, eu vou falando aqui. A ideia é sabermos todos que o Brasil é maior do que este problema, ter esperança e fé que nós vamos fazer a grande diferença. Nós vamos fazer a grande diferença para dar ao nosso país a capacidade de ultrapassar com respeito tudo isso está acontecendo. Não está acontecendo só com o Brasil, é no mundo inteiro, mas nós temos a oportunidade de nos valorizar. E aqui eu mando um abraço a todos, Raquel aqui que está nos prestigiando, Maria Helena, Brunão, Magrão aqui, um abraço ao Bruninho aí que deve estar nos assistindo também, e dizer o seguinte: se nós não tivermos fé e acreditarmos piamente de que é possível, mas não há plano que vai nos tirar dessa situação. Nós precisamos acreditar que a situação vai se resolver, mas temos que fazer a nossa parte. Eu, estando na minha residência, em retração social, numa situação em que para mim é terrível como é para você, mas eu estou entendendo a necessidade de trabalhar, tenho trabalhado, como muitas pessoas têm trabalhado, eu percebo, pedindo que sejam entregues coisas aqui na minha residência, e as coisas estão acontecendo. Então, vamos acreditar, vamos fazer a nossa parte, vamos ter um confinamento social neste período. O mês de abril é o período mais dramático para todos nós, então é importante. Obrigado aí, Costas, Papas, aí, amigo querido aqui presente, Bruninho aqui, um abraço também aí para você. O Paulo vai voltar, acabei de receber a informação que ele vai voltar e a gente faz as perguntas finais aí para ele. Que bom, hein? Olha que privilégio nosso. Mas enquanto o Paulo não volta, abraço aí ao Jorge, dizer o seguinte: acredite, mas com ação. Não acredite só aguardando que as coisas vão acontecer por alguém vai fazer que ela aconteça. Esse é o momento em que nós estamos nos reinventando. Mas tudo que nós estamos utilizando no processo de reinvenção foi feito por nós próprios. Esse sistema de tecnologia de colaboração síncrona e assíncrona, ele já existia antes da crise. E aí? Ele nasceu para quê? Para essa situação. Então é preparo. Então a mesma coisa tem que acontecer conosco. E quero deixar claro a vocês que o confinamento social ele tem colaborado substancialmente com a nossa evolução no nível de não aumentar as mortes no estado de São Paulo. Continue mantendo esse estado de confinamento que é importante para nós. Estou aqui enrolando um pouquinho, enquanto o Paulo, fui informado aqui embaixo que ele vai voltar. Então, quem estiver conosco vai poder ter a finalização das palavras do Paulo Rabelo de Castro. Dizer a vocês que vamos manter os nossos programas online com a nossa equipe, Gilberto, Tatiana, Bruna, que eu já mando aqui de público um grande abraço, Tiago, meu filho Tiago, que tem me assessorado também, me dando orientações técnicas de como progredir nessa área. Abraço aqui a Ana Quirino aqui, muito obrigado pelo prestígio, muitos amigos presentes, aguardando a chegada de volta do Paulo Rabelo de Castro. Teremos semana que vem mais informações sobre outros debates, outras conversas, e mais uma vez agradeço a todos os nossos patrocinadores. Olha aqui, o Paulo, ele entrou aqui, mas ele só acenou. Então vamos aqui receber o Paulo de volta. Vamos lá receber o Paulo de volta, ele está
Onde é que está vindo? Lá, Victor Martins, obrigado também. Mas eu estava aqui agradecendo a minha equipe, Tatiana, Bruno, Gilberto, Viviane, em férias também, a Giovana, todos aqui colaboraram para que a gente tenha essa sessão de Conversando com Quem Faz a Diferença. Voltando ao nosso convidado aqui para finalizar. Então vamos lá. Lá, Paulo, está voltando aí o Paulo Rabelo de Castro. Oi. Paulo, opa, obrigado pela gentileza que voltar um pouquinho. Eu sei que você está com o seu limite de horário, a sua assessoria tinha me dito. Não, eu não tenho nenhum limite rígido, não, mas é um prazer dar tchau para todos os que assistiram conosco até o momento. Eu acho que a gente estava dispersando tanta energia positiva, falando do Rio de Janeiro, falando da retomada da economia brasileira, que nós derrubamos a rede toda. Mas, Paulo, uma pergunta que eu te fiz que é importante, e agora com um pouquinho mais de tempo, eu estava preocupado com a finalização, meio a neura do nosso governador João Dória, que é rígido com os horários, a gente aprendeu com ele, né, Paulo? Mas é dizer o seguinte, Paulo, que você tenha a sorte e oportunidade de devolver o Rio para o Carioca. Eu tenho fé que você tem na sua estrutura de ser humano, é isso que você quer fazer, devolver o Estado, a cidade maravilhosa para o Carioca. Então, pode contar conosco, nós vamos estar junto com você. E muito obrigado. Vamos juntos. São Paulo, é muito importante que a gente tenha essa conexão com o Rio de Janeiro, porque as pessoas, nessa retomada do mercado de turismo, não há um país no mundo que a gente vai... De onde é? Você é brasileiro? Rio de Janeiro. E fala um pouquinho, Paulo, então, agora ganhamos um pouquinho. Como você decidiu ter essa iniciativa baseado em fazer o quê para o Rio de Janeiro na primeira largada, com tudo que você sabe do BNDES, do IBGE? Fazer pelo Rio de Janeiro o que os cariocas, meus pais, meus avós, meus bisavós souberam fazer muito bem. Que é manter essa cidade maravilhosa para o Brasil inteiro e para o mundo, porque ela é uma cidade espelho da alma brasileira. E, portanto, tem que ser uma cidade que espelhe, além da beleza, e a beleza tem que ser também a organização do espaço urbano, também a gentileza, e o poeta Gentileza é um poeta carioca, e, portanto, retomar essa cordialidade tipicamente carioca, mas também buscar também o talento, porque e nisso a gente até esnoba um pouco, dizendo que meio São Paulo são os cariocas que para aí migraram quando aqui a gente deixou de ter um mercado acionário, um mercado de capitais, os próprios sistema bancário, os empresários, inclusive, da área industrial, entre outros. E, portanto, sem querer sublevar a importância de São Paulo e a proeminência econômica de São Paulo, fazer o contraponto com o talento, por exemplo, de uma Fiocruz, de todos esses talentos científicos que vocês veem, que, embora apareçam de outros lugares, inclusive, repito, de São Paulo, a presença maciça também é de cientistas cariocas na área médica. E, portanto, isso me lembra muito, para que eu não me estenda demais, de uma Singapura que não passava de um porto perigoso antes de se separar da Malásia, cujo primeiro-ministro de Singapura sentou e chorou quando a Malásia deu a independência à cidade-estado de Singapura. É uma situação que foi estranha, ele narra isso no livro dele, recém-falecido, O Grande Líder de Singapura. O líder chora pela independência que lhe é dada, porque ele achava que uma cidade-estado, uma cidade por ela mesma, não teria como sobreviver. E fez dessa cidade um polo comercial e, inclusive, industrial. Portanto, não querendo poluir mais o planeta, aqui no Rio de Janeiro precisamos montar uma indústria 5.0
inclusive de máscaras e de respiradores. Ou seja, de tudo isso que pode ser feito de forma relativamente não poluente, mas com altíssima tecnologia, e que pode ser feito no Rio, que tem um dos portos mais acolhedores e mais favoráveis, aliás, mais do que um. Tem o Porto do Rio e tem o Porto de Sepetiba. Santa Cruz pode acolher isso. E na hora que nós dermos uma chinelada na questão urbana, você não mostrou o meu livro aí, O Galo Cantor? Você mostrou... não está aí. Não está aqui. O Galo Cantor conta a experiência que fiz junto com amigos do Instituto Atlântico. Subimos o morro com tráfico de drogas e tudo, que nós deixamos para lá, e fomos fazer um protótipo de legalização da propriedade, a titulação da propriedade. Ficou só no protótipo, mas eu, como prefeito do Rio, pretendo estender para toda e qualquer posse em regiões e em áreas irregulares o título da propriedade. Por quê? Porque isso cria a autoestima, cria a valorização não só da própria área, da comunidade, como também do entorno, e transforma aquele cidadão num cidadão totalmente integrado à cidade do asfalto. E, portanto, o Rio de Janeiro pode dar um exemplo mundial de legalização em massa da propriedade e com tudo que vem junto com essa legalização da propriedade por causa do efeito de integração. Finalmente, relembro o setor que é mais descaradamente o setor forte do Rio, que é o turismo receptivo, o turismo de eventos, que deveriam ser de janeiro a janeiro. Inclusive grandes empresários como o Ricardo Amaral, Roberto Medina, pensam num projeto de eventos continuados, o Rio de janeiro a janeiro, e isso é perfeitamente factível, principalmente na saída dessa grande crise em que os hotéis estão aí parados, as companhias aéreas no chão, e nós precisamos retomar, fazer desse limão uma limonada. Eu convoco todos aqueles que estão nos ouvindo para espalhar esse conceito de rebeldia e, ao mesmo tempo, de sonho, porque a rebeldia sem o sonho não funciona. O sonho também, ser um pouco de energia rebelde, ela é só um devaneio. Nós precisamos ter um sonho orientado. E esse é um programa de retomada consciente, daí a palavra consciência, na atividade de planejamento, ter consciência do nosso lugar no mundo. E o Rio de Janeiro ter uma consciência do seu lugar no Brasil. Qual é a responsabilidade do Rio de Janeiro no Brasil? Fazer-se mais bonito, fazer-se mais belo ou mais bela, porque o Rio de Janeiro é feminino por excelência, ele é uma mulher, e já disseram vários analistas do Rio, você é uma mulher para o Rio de Janeiro, com toda a sua sensibilidade e a sua beleza. Não? Aproveitar nesse tema que nós entramos um pouquinho sobre o Rio de Janeiro, e a gente está feliz com isso, eu fiquei muito contente em saber da sua inscrição da candidatura, por isso fiz a pergunta e a provocação. Para nós é uma alegria enorme saber que você se dispõe, e por isso eu insisti, falei 3, 4 vezes a sua bela idade. Mas, Paulo, um dos problemas que o Rio de Janeiro tem, que nós aqui de São Paulo e o Brasil lê de uma forma, eu acho até que um pouco mais complicada do que na realidade, são das comunidades. E o tráfico de droga e a falta de emprego. Então, para explorar a pessoa que você conhece tudo do IBGE, até fazendo um parêntese, Paulo, normalmente eu ouço, por trabalhar com comunicação, com as revistas, ser publisher das revistas, as pessoas atacam a Rede Globo e dizem, Rede Globo é tendenciosa, não sei o que lá é tendencioso. E olha, jornalismo terá sempre tendência, porque nenhum diretor, eu digo sempre isso, são palavras minhas, nenhum diretor de jornal que não queira ser demitido abre o jornal sem ler o IBGE. Porque se o diretor de jornalismo ler o IBGE, ele vai soltar notícia para o Brasil. Não é para algum outro. Ele vai ler o IBGE. Não. E confiável, né? Confiável. Confiável. E aí você passou por lá. Agora, passando por lá, sabendo que você sabe,
Você tem consciência do que você vai enfrentar nesse trânsito com as comunidades, o tráfico de droga e a falta de emprego a ser oferecido para esse povo todo que está ali dentro das comunidades? Com certeza. E vejo isso como um desafio que eu quero abraçar logo. Por quê? Porque não é desconhecido para mim. Como eu disse, praticamente com minguados recursos de um instituto pobre, mas muito ativo e muito assertivo, que é o Instituto Atlântico, nós subimos a favela, não conversamos com o tráfico, porque o setor marginal tem que ser tratado como marginal. Com o devido respeito, porque naquele momento em que subimos a favela, era a única autoridade. Nós tínhamos uma situação que hoje, em parte, foi revertida de uma extraterritorialidade da autoridade instituída no Brasil. Portanto, o primeiro aspecto a ser recomposto é da recomposição da autoridade territorial. Daí a importância da titulação da propriedade, porque a propriedade é uma maneira importantíssima de se estabelecer o vínculo com algo que não é tangível, é um valor institucional, é a estabilidade do seu direito ao lugar onde você mora, não é? E ele não ser um direito precário. Então, portanto, nós temos esses mecanismos. Em segundo lugar, você cita o IBGE nos ensina que a maior parte da população ali, numa comunidade, está empregada. Está empregada na sua casa, está empregada na minha casa. A pessoa que vem aqui em Petrópolis mora numa comunidade aqui próxima. Então é um estigma achar que a maior parte está desempregado ou encostado. Não tem a estabilidade que nós muitas vezes temos, e principalmente somos do setor público, aí somos privilegiados, nós temos aí irredutibilidade e inamovibilidade, temos constitucionalidade, temos todos os privilégios. Mas esse pessoal trabalha no dia a dia. Daí a importância agora no novo coronavírus da gente, reconhecendo essa precariedade, não tardar em suprir os recursos que vão faltar para essa parte da população, porque se nós mandamos essa população ficar em casa, eles não podem sair na rua para fazer o que fazem todo dia, que é ir ganhar o seu pão. Agora, quais são as faixas da população ociosas ali? Principalmente a população jovem, de 13 a 17 anos, que já abandonou os estudos formais e ainda não obteve uma colocação, e quando uma cidade como o Rio de Janeiro cresce pouco, nos últimos anos ela tem até decrescido em termos de PIB, há um enxugamento das posições de trabalho. Para isso, nós pretendemos abrir vários centros de educação para o trabalho. Vai custar orçamentariamente? Vai. Mas eu acho que o Brasil inteiro devia seguir esse caminho. Nós temos que pegar essa população que nem estuda nem trabalha e convocá-los com uma pequena remuneração para ir aprender na prática. E aprender o quê? Aprender a ser bombeiro, encanador, assentador de tijolo, pedreiro, não é? Eventualmente também o iniciado na computação, Paulo, e assim por diante. Agora, eu preciso te pedir a gentileza, mas eu vou te fazer uma provocação. Eu vou fazer um convite a você novamente, mais perto do tempo que você poderá falar como candidato de verdade, né? Candidato. Com certeza. Eu vou lhe convidar, eu faço questão de fazer uma live com você, estendendo a comunidade do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo e de outros estados, para que entendam o que você pretende com a sua candidatura no Rio de Janeiro. Mas eu queria te passar agora, Paulo, pedir a gentileza a você, nós temos só 3 minutos para o encerramento, em função da minha equipe técnica que está dizendo que para a gente fazer um trabalho pós-live direitinho, nós precisamos encerrar. Certo. Então, eu quero agradecer mais uma vez a você, Paulo, antes de lhe passar... Eu que agradeço a você. Vou lhe passar a palavra para você fazer o encerramento de 3 minutos. Quando eu levantar a mãozinha assim, porque já deu os 3 minutos. Senão vou apanhar da nossa equipe técnica ali. Mas eu quero agradecer a você, Paulo, dizer que é muito bom para o Brasil saber que brasileiros da sua estirpe, qualidade e competência ainda se dispõem a nos ajudar.
Quero agradecer aos nossos patrocinadores. Nós estamos aqui patrocinados pela Grant Thornton, pela Uniglobe, pela Frucamp, empresários que acreditam no nosso trabalho, eu agradeço. E sem eles a gente também não consegue dar continuidade ao nosso trabalho já neste formato. Quero agradecer a minha equipe técnica, Tatiana, Tiago, Bruno, Gilberto, todos, Viviane, Cristiane, Enzo, que também faz parte da equipe, e também Giovana, que está de férias, e dizer a todos vocês que esse programa faz parte da nossa Universidade Corporativa. Nosso abraço ao nosso reitor, Rafael Oliveira. Então, Paulo, que mensagem você, em 3 minutos, você enviaria ao presidente Jair Bolsonaro? Nós vamos fazer com que isso chegue à sua assessoria lá em Brasília. E ao brasileiro, que mensagem você divide? 1 minuto e meio para cada um, escolhe a ordem que você quiser. Mensagem ao presidente Jair Bolsonaro e mensagem a todos os brasileiros. Tem uma história muito batida, mas que continua válida e especialmente útil para o presidente Jair Messias Bolsonaro. E que, num resumo, é a história de uma formiguinha que conseguia chegar ao topo da montanha e levar aquela folha pesada que ela tinha obrigação de levar, enquanto todas as outras acabavam caindo, se atrapalhando, desistindo. E aí, questionada, porque ela conseguia fazer o trabalho que as outras não conseguiam, iam sendo derrotadas, ela, uma vez questionada, ela respondia e finalmente ela entendeu o que estavam lhe perguntando. Ela disse, é porque eu sou surda e, portanto, eu não ouvi quando vocês começavam a me advertir, a me avisar que, olha, você vai cair, olha, você não vai conseguir. E, portanto, o que o presidente mais tem que fazer é bancar a formiguinha surda nesse momento, seguir a sua intuição e, ao mesmo tempo, seguir as promessas que, de fundo, o levaram à presidência da República e o legitimam no poder, porque a fonte da legitimidade é a conversa com o público, o eleitor, que o fez presidente. Essa conexão que ele não pode perder. É a história da religião, religare. Ele tem que estar religiosamente ligado ao público brasileiro. E eu acho que, em segundo lugar, na prática, se ele tiver tempo para ler o Programa de Retomada Consciente, ele vai lucrar bastante, porque é um trabalho realizado com paixão, mas também com muita presciência, com muita lógica, por economistas que têm uma formação tão boa quanto o ministro Posto Ipiranga, que ele colocou lá, que é um sujeito muito capaz, mas que pode dar uma grandeza para esse momento de extrema crise que ele vive no momento. Quanto ao Rio de Janeiro, eu te agradeço imenso aos teus patrocinadores, a todos que estão nos ouvindo, que o Rio de Janeiro já começa a reaparecer só da gente lançar essa pré-candidatura. Diria que o Rio de Janeiro só precisa manter também um compromisso com o Brasil inteiro. Como toda mulher, manter-se inteligente e bela. O inteligência é pelo lado da economia criativa. Mais do que qualquer outro lugar, é na economia criativa, século XXI, 21 para 22, dentro de um elevado processo de criatividade, talento que a gente vai buscar nos jovens de 8 aos 80 ou mais, é que nós vamos fazer o Rio de Janeiro rebrotar. E isso mantendo a beleza que lhe é peculiar, beleza com cordialidade e gentileza. Muito obrigado, Agostinho Turbian, e a todos vocês que com paciência me ouviram. Eu gostaria de deixar essa energia toda aí carimbada para as próximas missões que nós brasileiros temos de elevar o nome do nosso país, que essa é a hora, hein, do Brasil fazer a grande virada. Esta é a hora, Agostinho. Não é uma outra hora. Aliás, sobre a grande virada, também recomendo uma leitura de um outro livro que você não mostrou, que é o que foi mais vendido, O Mito do Governo Grátis, em que a gente mostra que, desde 2014, tem uma virada a favor do Brasil que nós estamos esnobando. Muito obrigado, Paulo Rabelo de Castro. Obrigado a você que nos ouviu. Recado final, fique em casa até dia 30 de abril, por mais que termine dia 26, fique em casa.
Nós não temos Isso. absolutamente nada a perder. Se a coisa degringolar para o outro lado, nós estamos em casa. Se ela degringolar para o outro lado, você contribuiu para isso. Fica em casa, não vai dar passeiozinho, não faz churrasquinho, não vai jogar bola, não faça nada. Fique em casa. Obrigado a todos vocês que nos ouviram. Paulo, fica com Deus. O Rio está salvo, a alegria está com você. E nós voltamos fazendo um programa especial sobre o Rio de Janeiro. Continue conosco. Muito obrigado. Para receber e participar do sorteio dos livros do Paulo Rabelo de Castro. Um abraço em casa, Paulo. Fica com Deus. Agostinho, a você e a toda a equipe, um beijo no coração. Amém, querido. Fica com Deus.